Paz do Senhor, meus amados irmãos. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação. Livro de Jonas, capítulo 1. Vamos ler então, meus irmãos. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amados irmãos, vemos aqui na palavra de Deus uma situação de desobediência. A palavra de Deus diz que Jonas, quando recebe a incumbência de levar a palavra de Deus àquele povo rebelde, matava muita gente ali naquela região. Muitos comentaristas dizem que aquele povo fazia pirâmide de cabeça de profeta. Nós vemos Jonas recebendo essa incumbência de levar a palavra de Deus para aquele povo, dizendo àquele povo que se aquele povo não se arrependesse, dentro de 40 dias eles seriam exterminados. Deus iria destruir a todos. Mas Jonas, recebendo essa ordem, ao invés dele ir e levar a palavra de Deus, ao contrário, ele pega um navio, paga sua passagem, entra em um navio fugindo da direção que Deus tinha dado a ele. Ao invés dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, tentando fugir de Deus. E todos nós sabemos, meus irmãos, como até a própria palavra de Deus diz, que ninguém consegue fugir de Deus. A Bíblia chega a dizer que se nós fizermos a nossa casa no inferno, ou debaixo da terra, ou no fundo do mar, Deus está nos vendo. Ninguém consegue fugir de Deus. Jonas achava a princípio que conseguiria fugir de levar a palavra de Deus àquele povo, mas foi um engano total, porque quando ele entrou naquele navio, desceu ao porão, foi dormir, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade abalando aquele navio, sacudindo aquele navio. A única maneira daqueles homens se livrar daquela ira que estava tendo naquele mar era tão somente se eles se livrassem de Jonas. E Jonas sabia disso. A Bíblia diz que eles tentaram de todas as maneiras, tentaram clamar aos seus deuses, que são deuses que não existem, né? Mas na sua mente eles achavam que eram deuses, adoravam o sol, a lua e tantas outras coisas. E nada aconteceu. Quando foram notar, o único que não havia clamado ao Deus, algum Deus, foi Jonas. Jonas estava dormindo tranquilo, não estava nem aí com aquela situação. E eles chamaram ele e ele já discerniu na hora o que estava acontecendo. Tremendo, não é verdade, meus irmãos? Tremendo que Deus fez. Aí quando eles lançam Jonas no mar, nas águas, aquela tempestade cessou na hora. Eles tiveram condição de continuar a sua viagem. E Jonas agora é engolido por aquele peixe, por providência de Deus, vai sofrer dentro do ventre daquele peixe durante 3 dias e 3 noites. Quantas vidas, meus irmãos, quantos
quantas pessoas que recebem uma ordem de Deus, recebem um mandado de Deus para fazer, muitas vezes fazer a obra de Deus, talvez levar a palavra para alguém, talvez no presídio, talvez no hospital, talvez na rua, talvez até em um beco, talvez até em lugares difíceis que nós, pensando, né, nós não queríamos entrar. Talvez nós agiríamos igual Jonas, e daí a pessoa deixa de levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus para esta pessoa ruim, para esta pessoa que de repente está nas drogas, está na bebida, está no crime, na marginalidade. Eles que morram nessa situação. E Deus não pensa desta maneira, meus irmãos. Deus, Ele quer a salvação de todas as almas. O propósito de Deus é salvar as almas, porque uma alma que seja tem muito valor. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, por mais que aquela vida esteja em uma situação difícil, talvez a própria família já tentou de todas as maneiras, tentou internar no alcoolismo, nos alcoólatras anônimos, quem sabe tentou internar em um hospital de louco, no hospital para pessoas drogadas, mas ainda não conseguiu resultado algum. Mas Deus tem essa condição de transformar. Deus tem essa condição de transformar. Deus é poderoso. Deus, Ele muda a vida do homem. Se o homem tiver um encontro com Deus, Ele transforma, meus irmãos, porque não há nada impossível para Deus. As coisas são impossíveis para nós, para os homens, para a nossa mente, mas para Deus não há nada impossível. A Bíblia diz que Jesus agora chega na cidade de Gadá e encontra aquele endemoniado gadareno. Aquele homem ali já havia sido abandonado pela família, já havia sido abandonado pela sociedade, porque muitos tentaram prendê-lo de todas as maneiras, mas ele não tinha condição. Era um camarada ali longe realmente da sociedade. Mas Jesus encontrou com ele, libertou ele. E Ele quer fazer isso na vida de todos aqueles que se encontram distante da presença dEle. Não importa a situação que se encontra, não importa se está em um presídio, se está internado em um hospital ali à beira da morte, do câncer, ou coisa parecida, se está internado nas drogas, não importa, Ele tem poder. Se Ele tocar na vida dessa pessoa, Ele transforma. E esse é o propósito de Deus, esse é o propósito do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Marcos: ide e pregai a minha palavra a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas nós temos que ir e pregar a palavra de Deus. Jonas não obedeceu essa palavra de ir pregar a palavra de Deus, por isso ele sofreu bastante ali no ventre daquele peixe, mas clamou a Deus. Deus perdoou a desobediência dele e enviou ele para ir fazer a obra. E a Bíblia diz que agora, quando ele vai, prega a palavra de Deus àquele povo, ele fica do lado de fora da cidade aguardando que aquele povo fosse destruído. A expectativa dele era de destruição, porque ele era um camarada que estava com mágoa, ele estava magoado com aquele povo, ele conhecia, ele sabia que aquela nação era uma nação pecadora, uma nação que na mente dele, ele não dava o perdão. E Deus amava aquelas almas, Deus amava de uma forma tão tremenda aquelas almas. Então, aquele povo ouve a palavra que Jonas pregou, se arrepende, proclama um jejum para toda a cidade, todos os moradores, se homens, velhos, crianças, animais, ninguém podia comer. Eles estavam arrependidos, eles falaram: nós vamos nos arrepender no pó para que Deus não nos destrua. E Deus ouviu, aleluia, o clamor deles, não destruiu a vida deles. Amém, meus irmãos?
E Jonas agora ficou ali entristecido porque Deus se arrependeu de ter falado que ia destruir aquele povo, porque eles se arrependeram de todo o coração. Nós temos que fazer assim, meus irmãos. Não podemos agir como Jonas agiu, entendeu? O Jonas, ele queria a destruição daquele povo, mas Deus queria salvar. Deus queria salvar. Então, cada um de nós vamos levar a palavra de Deus para Deus transformar, porque por mais que nós não temos capacidade, não temos força, vigor algum, mas nós pregaremos a palavra de Deus e Deus é quem vai fazer a grande obra, vai tocar no coração, vai transformar e vai salvar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai salvar, Ele vai transformar. Basta nós irmos e levarmos a palavra dele. Que Deus seja louvado. Que cada pessoa que ouvir esse áudio possa sentir o toque do Espírito Santo, tomar uma decisão com o Senhor, porque Ele é grande, misericordioso e aquele que se arrepende de todo o coração, Ele salva e transforma. Amém, Jesus.